Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje você vai aprender sobre o nascimento da ciência moderna e como ela contribuiu para o desenvolvimento técnico com o surgimento de uma série de máquinas que, consequentemente, será o grande responsável pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Vamos lá? Para a gente pensar sobre esse conceito tão importante de ciência moderna, a primeira coisa que eu preciso de você é que você faça um recorte temporal. Quando eu falo em ciência moderna, do ponto de vista temporal, eu estou falando do período que vai do século XV aproximadamente até meados do século XVIII. E o que tem de tão importante nesse momento? Eu tenho de uma diversidade enorme de acontecimentos, mas para nós o principal acontecimento é o próprio surgimento daquilo que a gente está chamando de ciência moderna. Ao falar sobre a ideia de ciência, a primeira coisa que você deve pensar é sobre a capacidade que o homem passa a ter através de uma determinada forma de pensar, sobre como essa forma de pensar pode olhar para a natureza, interpretar essa natureza e obter, a partir dela, uma determinada regularidade. Não é à toa que em diversas áreas, da biologia, da matemática ou mesmo da física, vocês vão encontrar a palavra lei, ou leis. Leis de Newton, leis de Kepler. E por que o próprio nome de lei? Por causa dessa regularidade da qual a ciência se propõe. Ora, dentro desse contexto, dessa regularidade das ciências, o que a gente vai perceber também dentro da ciência moderna? Ora, eu percebo uma série de grandes invenções, portanto, essas invenções, elas têm uma relação direta com o que a gente acaba chamando aqui, dentro do período, de artes mecânicas, ou seja, a capacidade de construir uma série de objetos que mecanicamente vai corresponder a alguma necessidade do homem. E é dentro dessa perspectiva que a gente vai encontrar o quê? As primeiras máquinas de calcular. Por que é importante você compreender o surgimento dessas primeiras máquinas de calcular? Por causa de um exemplo básico. A hora que eu falo para você sobre a ideia do computador, ou qual é o sentido etimológico da palavra computador, não esqueça, computador envolve a ideia de calcular. Por isso eu tenho uma relação direta entre os computadores que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, seja através de um notebook, seja através do nosso smartphone e assim sucessivamente. Seja pensando como que isso acabou surgindo dentro da história humana. E nesse sentido, essa história humana, ela acaba tendo um lugar específico de nascimento. Nós estamos falando da modernidade europeia, que é onde vai surgir essas primeiras máquinas. Aqui, apenas para a gente não esquecer uma perspectiva oriental, já que a gente falou de computadores, basta a gente lembrar, e isso você pode ver em qualquer grande livro sobre a história do computador, que talvez o primeiro grande computador seja o ábaco, inventado pelos orientais. Mas aqui é apenas para lembrar que os orientais também fazem parte do conhecimento e da trajetória humana. Mas vamos lá, dentro dessa modernidade, com o nascimento, portanto, dessa ciência, quem que a gente vai acabar encontrando? Ora, nós vamos encontrar alguns pensadores. E o primeiro que eu quero citar para vocês é em relação a Pascal e John Napier. Esses dois personagens dessa modernidade europeia, eles são responsáveis em criar os primeiros máquinas de calcular. No caso de Pascal, ele acabou, inclusive, nomeando essa máquina de calcular com o seu próprio nome, é a famosa Pascalina. Já no caso de John Napier, ele vai acabar criando aí um conceito extremamente importante com a questão do uso de máquinas para produzir o que a gente vai chamar hoje, dentro da área de matemática, e, portanto, de logaritmo. Então, são questões bastante importantes perceber qual é o papel que essas máquinas vão acabar tendo no desenvolvimento aí, posteriormente, da própria ideia de inteligência artificial. Ora, aqui, o que a gente também deve pensar?
A partir do momento em que surgem essas primeiras máquinas, eu passo a ter um desenvolvimento sobre elas. E o desenvolvimento ocorre especialmente a partir de Leibniz e também de Samuel Morland, através tanto das premissas de Pascal com sua Pascalina, como também com a máquina de Napier, nós vamos perceber que há uma evolução do ponto de vista de como essas máquinas começam a ter uma maior abrangência em relação especialmente ao quê? Em relação ao uso da matemática. E de que forma? De obter um resultado sem necessariamente o homem estar pensando. Então, veja que interessante. Quando eu falo para vocês sobre a ideia de uma calculadora, vocês automaticamente talvez não pensam que, de certo modo, essa calculadora está produzindo uma inteligência artificial. Ela está produzindo um resultado que necessariamente não foi postulado pelo homem, né? Pelo menos de uma forma direta, mas sim de uma forma indireta. Então, nós temos aqui um embrião daquilo que vai posteriormente ser chamado também de inteligência artificial. É importante a gente pensar dentro do processo histórico essas questões. Dentro da história, todas as grandes mudanças, elas trazem consigo também permanências. E aqui cabe lembrar que eu tenho uma determinada permanência em relação a algumas hipóteses que foram postuladas lá no mundo antigo, especialmente dentro do mundo grego. Outro ponto importante da gente pensar em relação a essas máquinas, e é por isso que eu trouxe para vocês algumas das grandes invenções de uma pessoa que é considerada um dos grandes gênios da humanidade, que é o senhor Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele vai ser um visionário em relação de como as máquinas podem efetivamente ajudar o homem. E por mais que Leonardo da Vinci não tenha projetado nenhuma máquina que caminhe para aquilo que a gente vai chamar de inteligência artificial, cabe para ele aí um papel importante. No que é esse papel? Perceber quais são as necessidades do homem. É mediante a compreensão da gente perceber essas necessidades que a gente vai colocar o nosso conhecimento para a produção de máquinas, né, as mais diversas possíveis, para ajudar o homem nessa sua trajetória pelo próprio planeta. Por isso aqui, essa homenagem aí a Da Vinci e suas enormes invenções que vão acabar surgindo muito depois dele. E para saber se vocês estão prestando atenção aí na minha aula, vai aqui um exercício para ser resolvido. A máquina que vocês estão vendo aqui no meu slide é uma máquina de tabular. Essa máquina, ela tem um papel muito importante dentro da história, né, da ideia de conhecimento e da própria evolução técnica, porque ela é uma máquina de tabular que envolve uma série de cálculos estatísticos. E é a partir da gênese dessa máquina que, posteriormente, na hora que nós tivermos o computador, eu vou ter a famosa CPU. Grande parte do desenvolvimento de uma CPU, presente, portanto, nos computadores, vem dessa premissa, dessa máquina, portanto, de tabular. E aqui, obviamente, algo que vocês vão olhar e vão sentir uma grande diferença é em relação ao surgimento do próprio computador. Um exemplo interessante para você pensar sobre essa questão do computador é pensar no primeiro grande computador que o mundo teve, ou mais especificamente os Estados Unidos, que é o computador ENIAC. Para que você tenha uma ideia, ele ocupava quase que uma sala inteira, quase que um andar inteiro. Além disso, ele tinha um peso bastante simbólico, né? Ele pesava aproximadamente 13 toneladas. Então, aqui a gente tem um exemplo importante de pensar como aquelas máquinas que surgem com a ciência moderna, que são pequenas, são portáteis, mas que envolvem a ideia do cálculo, vão se aperfeiçoando até dar origem aos computadores que nós vamos conhecer hoje. Seja, né, o computador, portanto, portátil, o famoso notebook, seja pensando nesse primeiro computador,
que é o ENIAC, que é o que você pode observar de uma forma plena aqui ao meu lado. Um outro computador interessante, porque quando a gente pensa sobre esses computadores e sobre o que eles vão produzir, vale lembrar que inicialmente o computador ele está diretamente relacionado à questão do Estado ou à questão da própria segurança nacional. Nesse caso, o computador que nós estamos vendo aqui, ele tem uma outra função, é o primeiro computador comercial. Ou seja, o computador sai da esfera do poder do Estado ou sai da esfera, né, da questão da segurança nacional para se tornar, portanto, algo comercializável, onde qualquer grande empresa poderia ter. Posteriormente, até os indivíduos, como nós temos hoje, os nossos computadores, seja os computadores portáteis, como a ideia do próprio smartphone, seja o nosso próprio notebook. E aqui tem algo bastante interessante quando a gente pensa sobre esse surgimento dos computadores. Algo que talvez você não lembre direito, porque provavelmente você não era nascido, ou se você fosse nascido, você era muito jovem, praticamente uma criança, é a ideia do homem-máquina. O desenvolvimento dessas tecnologias, eles acabaram criando dentro da mentalidade humana um suposto medo, né, de que um dia a máquina pudesse, obviamente, dominar o homem. E dentro dessa perspectiva, uma grande empresa da área da informática, a IBM, ela se propõe a fazer o quê? A criar um computador, o Deep Blue, onde esse computador ele teria a capacidade de jogar o famoso jogo de xadrez. E ele acaba, a IBM, nesse sentido, acaba desafiando, na época, anos 90, né, o principal jogador de xadrez do mundo, Kasparov, e põe, portanto, os dois para ter uma partida de xadrez. E, depois de algumas horas de jogo, a gente vai ter o resultado, efetivamente, dessa disputa homem-máquina. Quem acaba vencendo a partida é o Deep Blue. Portanto, mostrando, dentro de uma perspectiva, né, obviamente relacionada ao meio técnico-científico, uma capacidade muito maior do que a do próprio homem e, portanto, acaba vencendo esse jogo. Então, dentro dessa disputa, a máquina vence a humanidade. Uma dica de filme que eu deixo aqui para vocês é em relação ao filme chamado de Protótipo. Protótipo envolve aí um cientista que vai acabar criando, como o próprio nome diz, um protótipo de sua esposa que acabou falecendo. Acontece que esse protótipo, ao estar pronto, começa a ter pensamentos que necessariamente não são o da sua esposa. E aqui mostra essa relação bastante importante e existente aí no reino da ficção científica, mas que de certo modo traz um certo medo para uma parcela da humanidade, que é essa luta entre o mundo artificial com o mundo, portanto, natural, né? Humanidade versus máquina. Vale a pena também assistir esse filme. Vamos para aquela nossa frase de reflexão. É 100% certo que uma inteligência artificial vai evoluir a ponto de conseguir eliminar a raça humana. Não tenho dúvidas, ela o fará. É uma matemática simples. Temos sido um câncer para o planeta Terra e para as outras formas de vida que aqui habita. Bisoga. Que tal agora você aperfeiçoar os seus estudos dando uma olhada aqui no nosso site, no Saiba Mais, com uma quantidade imensa de referências de filmes, artigos, podcasts sobre a questão da modernidade e como que a modernidade vai ser aí, de certo modo, a própria gestadora de máquinas que vão dar origem ao que a gente vai chamar depois de inteligência artificial. Até uma próxima.